Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga e esse aqui é o canal do Penal. Hoje continuamos aqui na nossa playlist que trata dos recursos no processo penal. Hoje veremos os embargos infringentes e de nulidade. Mas antes, se tu não é membro, por favor te inscreve, deixa a tua curtida, me segue no Instagram também para a gente poder dialogar melhor e conversar melhor. E lembra, deixa teu comentário que eu sempre respondo. Então, continuando aquela playlist, a pessoa não viu ainda, então começa de novo, temos uma playlist no canal que trata dos recursos no processo penal, veremos todos os recursos do processo penal, inclusive aquele que não é recurso, as chamadas ações de impugnação, que são habeas corpus, revisão criminal, mandado de segurança na área criminal. Legal? Bom, embargos infringentes e de nulidades. Qual é a ideia aqui, gente? Os embargos infringentes, eles são um recurso cabível quando tem uma decisão de uma turma de um tribunal não unânime, ou seja, em que há um voto divergente. Algum dos desembargadores votou de maneira divergente do resto da turma. E aí, os embargos infringentes têm a ver com o mérito e exatamente a mesma coisa os de nulidade. Porém, os de nulidade, a questão é ligada ao quê? A uma questão processual. Então essa é a diferença. Embargos infringentes têm a ver com mérito, embargos de nulidade, questão processual. Mas o procedimento é o mesmo, a hipótese é tudo igual. Só muda, né, o nomezinho quando eu tenho uma questão de mérito ou uma questão processual. Bom, continuando aqui, gente, olha só, como eu falava anteriormente, então cabe, e aí cabe, né, em apelação, recurso de distrito, agravo e execução, que não sejam unânimes. Cuidado aqui, eu coloquei aqui embaixo o entendimento, tá? Há quem entenda que esse recurso pode ser usado em qualquer tipo de decisão não unânime de tribunal. Então, isso é uma questão interessante, se tu estiver aqui advogando e aparecer essa situação que não seja nem recurso de distrito, nem apelação, nem em agravo em execução, tu pode tentar utilizar esse recurso, né, de certa forma para tentar garantir o direito do teu cliente. Mas é uma questão que não é unânime, é uma questão que depende de cada caso concreto. A previsão está lá no artigo 609, parágrafo único, né, que diz exatamente isso. E é importante, tá, gente? É muito importante. A decisão tem que ser desfavorável ao réu, porque é um recurso exclusivo da defesa. Ah, que absurdo! Não, olha só. Por que o recurso é só da defesa? A ideia vem de onde? Do chamado princípio da igualdade. Tratar os desiguais desigualmente. No processo penal, o acusado é a parte hipossuficiente, por isso que se legitima esse tipo de recurso, tá? Continuando aqui, gente, olha só, requisitos, né? Cabimento, adequação, tempestividade e preparo. São requisitos objetivos, subjetivos, legitimidade e interesse. Por que tem um asterisco assim no preparo aqui? Porque no processo penal só se paga preparo de recurso nos crimes de ação penal privada. Nos outros não. Aí, claro, né? No final do processo criminal, caso o acusado seja condenado, aí sim ele é condenado a pagar as custas, mas isso no final do processo quando transito julgado. Nos demais casos, só se vai pagar preparo se for crime de ação penal privada, senão não há preparo a ser colocado. A legitimidade, obviamente, é feita pela defesa, porque é interesse dela, tá? Bom, requisitos que eu tenho que ter para ter esse recurso. Primeiro, decisão não unânime, né? Segundo, que essa decisão seja desfavorável para a defesa e que seja proferida em algum tipo de julgamento, né? Ou de apelação, ou recurso de distrito, ou agravo regimental, ou agravo em execução penal, ou, para quem entende de modo diverso, qualquer decisão colegiada. Há quem entenda, inclusive, que o próprio Ministério Público, na condição de custos legis, poderia manejar esse recurso aqui, caso entenda que isso poderia beneficiar a defesa. Bom, é um entendimento isso, tá? É um entendimento apenas. O procedimento, gente, o prazo é 10 dias, então eu tenho que protocolar esse prazo em 10 dias, contados de quando? Da publicação da decisão. Lembrando que normalmente a sessão de julgamento ela é feita num dia e se tem alguns dias para a publicação. Na publicação o prazo é 10 dias. Ficou fácil o prazo hoje em dia, né? Normalmente os sistemas eletrônicos dos tribunais contam sozinhos os prazos, mas tem que saber, né? Porque isso cai em concurso, cai em prova da OAB e até porque pode estar errado no sistema lá que alguém alimentou errado o prazo e aí tu sabe que está correto, tu pode argumentar nesse sentido. Bom, uma outra coisa muito importante aqui, que é um cuidado muito importante, nós falamos antes, nos outros vídeos, sobre apelação e recurso em sentido estrito. A apelação no processo penal e o recurso de distrito, eles são esquisitos. Por quê? Porque tem dois momentos. Eles têm o momento da interposição, quando tu fala assim, ó, quero recorrer, tá feito. E há um segundo momento, em que eu tenho que juntar as minhas razões. Aqui, nos embargos infringentes ou de nulidade, é um momento único. Eu tenho que protocolar já,
com as minhas razões já certinho no prazo de 10 dias. Então não há essa duplicidade de momentos, tá? Cuidado com isso aí, porque isso pode pegar vocês. Ele é feito em forma de petição, não pode ser em termos nos autos, tem que ser uma petição separada, porque tu vai publicar a decisão e aí tu faz a petição. E é dirigido para quem? Vejam só, os embargos, eles são feitos de uma decisão de turma, certo? Quem é que está acima da turma no tribunal? Aí depende. Na Justiça Estadual é o grupo de direito criminal e na Justiça Federal é a seção criminal. Então tu endereça esse recurso para a seção, se for federal, ou para o grupo, se for estadual. E aí, preferencialmente, conforme o regimento interno do Tribunal de Justiça aqui do TRF4, preferencialmente esse recurso é encaminhado para quem? Para um relator que não participou do julgamento que levou a essa discussão dos embargos. Tá? Isso é importantíssimo ser seguido também, claro, para que ele possa ter um voto novo e não aquele voto viciado para outra votação da Câmara anterior. Os efeitos dos embargos, tá? Quais são os efeitos que esses embargos têm? Né? Aqui, ó. Eles são limitados ao ponto de divergência, porque vejam só, quando tu tem uma decisão e uma apelação, por exemplo, tu tem vários pontos a serem decididos. E é possível que essa divergência de opiniões entre os julgadores seja de um ponto específico da matéria. Bom, aí temos um problema, ou uma solução. Esse embargo só pode ser feito sobre aquele ponto. Por isso é exatamente sobre aquele ponto. Não pode ser sobre toda a matéria, é sobre aquele ponto específico. E sobre aquele ponto específico, o efeito ele é devolutivo. Por que ele é devolutivo? Porque o tribunal vai poder julgar tudo em relação àquele ponto específico. Pode rever a decisão e assim por diante. Ele tem efeito suspensivo, afinal de contas ainda estamos em segundo grau, porque não esgotou o segundo grau. Quando tínhamos aquela odiosa prisão em segunda instância, os embargos infringentes impediam que eu cumprisse a prisão em segunda instância, porque ainda estávamos em segunda instância. E, no que se refere à extensão, em alguns casos, o que foi decidido para ti pode estender a um corréu, claro, se tiver a mesma circunstância concreta para os dois lados, tá, gente? Muito importante aí. Essa questão aqui é uma questão bem interessante, essa questão aqui é uma questão bem polêmica, e talvez vocês não entendam ela antes de assistir o vídeo sobre recurso especial e recurso extraordinário. Olha só. Quando sai uma decisão de apelação no tribunal, basicamente eu tenho alguns recursos para fazer. Eu posso fazer embargo declaratório, posso fazer embargo infringente, posso fazer recurso especial e recurso extraordinário. Bom, qual é a dúvida que se tem aqui? Há uma dúvida a respeito do momento de recorrer de cada coisa. Como assim? Saiu a apelação, não é caso de embargo declaratório, mas a votação da apelação não foi unânime e é possível embargos infringentes. Aí fica a pergunta. Eu tenho que protocolar o embargo infringente, o recurso especial e o extraordinário tudo junto? Ou posso protocolar só o embargo e depois que vier a decisão do embargo, protocolar os dois? E aí nós temos duas posições. Uma que me parece a mais óbvia e mais correta, que sim, que eu posso protocolar primeiro o embargo infringente, depois que vier a decisão dele eu faço o recurso especial e o recurso extraordinário. Mas há uma segunda posição, que tem já decisões de alguns tribunais nesse sentido, que eu tenho que protocolar os três recursos juntos. E aí, se vier alguma novidade no julgamento dos infringentes, eu posso aditar o recurso especial e o extraordinário. Então, me parece mais correta a primeira posição, por quê? Porque ela está expressa em lei, ela está expressa no CPC. E hoje a matéria recurso especial e extraordinário no processo penal estão onde? No CPC. Então, mas há essa questão interessante. Então, na prática, se tu passar por isso, é melhor tu fazer dessa forma aqui para evitar perder o prazo em relação ao teu cliente, tá? Isso é muito sério e como não há uma posição definitiva ainda, há essa discussão se é uma coisa ou outra. Bom, além disso, gente, nós temos embargos infringentes específicos no âmbito do Supremo Tribunal Federal no seu regimento interno, que é o artigo 330, dizendo que cabe embargo infringente decisão não unânime da turma ou do pleno, tá? E mais, ele traz aqui, no artigo 333, quando é que cabe esse embargo infringente. E aí, para nós, interessa só algumas hipóteses, tá? Que são essa primeira aqui, que julgar procedente a ação penal. Então, se eu tenho uma ação penal originária julgada procedente no Supremo Tribunal Federal, e se não for unânime, eu posso fazer o quê? Embargo infringente. Que julgar improcedente a revisão criminal. Então, de uma decisão que o tribunal está revendo a sua própria decisão com uma revisão criminal, se ela for improcedente e houver divergência, também caberia o embargo infringente. Isso aqui não interessa pra gente, isso aqui não interessa pra gente. Aqui sim, em recurso criminal originário, se for desfavorável ao réu, da mesma forma eu posso manejar os embargos infringentes. Cuidado com esse parágrafo único aqui, cuidado.
Se for decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, aquele que é formado por 11 ministros, eu preciso de 4 votos divergentes. Não basta um. Então, dos 11 ministros, 4 têm que divergir da maioria. E aí sim, caberiam embargos infringentes. E o prazo dele também é diferente, são 15 dias. Bom, pessoal, esses foram os embargos infringentes ou de nulidade. Lembrando, só para finalizar a matéria, embargo infringente ou de nulidade é um recurso que cabe de decisão não unânime do tribunal. Quando não é unânime, é dirigido para o grupo criminal na Justiça Estadual ou para a seção criminal na Justiça Federal, e ele tem por objetivo a impugnação somente da matéria em que há divergência. Bom, pessoal, qualquer dúvida, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.